Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Salmo 119, versículo 67. Amém? Assim está escrito: antes de ser afligido andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Meus amados, Deus, Ele nos ensina de diversas formas, das mais variadas maneiras que possamos imaginar. As principais dela é através da leitura da palavra, é através da devoção em oração, é através da expressão do louvor, mas Deus não se restringe simplesmente ao ensinamento por meio da palavra, do louvor e da oração. Deus também nos ensina por meio da dor, por meio do sofrimento, por meio da aflição. A grande verdade é que ninguém é masoquista. Ou há algum masoquista aqui? Eu acho que não. Ninguém gosta de sofrer. Mas o sofrimento de Deus é completamente didático. Ele é completamente pedagógico. Ele vem explorar o melhor que nós temos e podemos oferecer. E quem sabe eu esteja hoje aqui, diante de pessoas que estão sendo afligidas e não conseguem entender os reais motivos dessa dor, os reais motivos desse sofrimento, o real propósito dessa aflição. Jesus disse: o que eu faço hoje vocês não entendem, mas amanhã vocês entenderão. Eu costumo dizer que essa didática de Deus, ela é totalmente diferente da didática humana, da didática secular. No colégio, na escola, na universidade, na faculdade, primeiro a gente se submete a uma prova, ou melhor, se submete a uma lição, para depois sermos avaliados por uma prova. Deus é diferente. Deus primeiro Ele nos dá a prova. Posteriormente é que há de vir a lição. E de repente você olha ao seu redor e diz: Senhor, eu não estou entendendo, Senhor, eu não estou compreendendo. Mas o Senhor, de uma certa forma, está te afligindo. E o mais interessante é que não é para te destruir, é para te reconstruir, não é para te perder, é para te ganhar, não é para te afastar, é para te aproximar. Vale lembrar agora de uma ilustração que o evangelista Rodolfo há pouco tempo contou, e ela é muito fascinante. Muito fascinante essa ilustração, onde há um costume palestino entre pastores experientes, que quando ele se depara com uma ovelhinha muito afoita, uma ovelhinha muito impulsiva, sabe o que é que eles fazem com essa ovelhinha? Eles pegam a patinha dela e, pasmem, ele quebra a patinha dessa ovelhinha. Bota no lugar, enfaixa, e para onde ele vai, ele carrega essa ovelhinha nos seus ombros, todos os dias, em todo o tempo, fica próximo dessa ovelhinha. O interessante é que o tempo se encarrega de restaurar, de cicatrizar aquela ferida, de curar aquela dor, e ela volta ao normal. Mas o aprendizado que há é que ela não consegue se afastar 2 metros do pastor. Ela se acostuma tanto com o odor, ela se acostuma tanto com a companhia, com a voz do pastor, que ela não consegue, em momento algum, se afastar ou se distanciar. Às vezes, quase sempre, Deus age como esse pastor, para aquelas ovelhinhas afoitas, para aquelas ovelhinhas impulsivas. Ele pega a patinha e é a maneira dele te ter por perto. Esse momento de dor, de aflição há de passar, mas o que há de permanecer e ficar para sempre é o aprendizado, que você não pode se distanciar dele, você não pode se afastar dele, que você precisa dele. Amém? Que nós precisamos dele. Assim disse o salmista Davi:
antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. E Deus permite que venhamos ser afligidos, como disse Jó. Ele faz a ferida e Ele mesmo a ligará. Deus propositalmente faz a ferida e Ele mesmo cura, mas com o propósito de nos ter por perto. Por perto. Ele prefere frustrar os nossos sonhos do que perder a nossa vida. Uma ovelhinha afoita, impulsiva, é uma presa fácil para lobos, para ursos, para animais selvagens e silvestres. Por isso Deus nos quer por perto. E saiba, meu querido, se há um propósito de Deus em sua vida, Ele vai fazer de tudo para que você esteja por perto. É como Ele disse a Manassés: coloquei um anzol no teu nariz e te farei voltar para o lugar onde nunca deveria ter saído. A graça de Deus, ela é capaz de nos alcançar nos lugares mais distantes possíveis. E a sua misericórdia, ela proporciona o cenário ideal para o nosso retorno, para a nossa reaproximação do Senhor. Se Deus tem um plano, um propósito em sua vida, tenha certeza disso, que Ele vai te ferir. E o que fazer quando nós somos feridos por Deus? Quando você sabe que Deus está te ferindo. Deus disse a Paulo: dura coisa recalcitrares contra os aguilhões. Sabe o que é isso? Os aguilhões era vara imposta sobre os animais pelos condutores, onde eles não poderiam se desviar do caminho, da esquerda ou para a direita. Se assim eles fizessem, eles eram futucados, né? Eles eram cutucados, eram espetados. Então, o que é que Deus disse a Paulo? Dura coisa recalcitrares contra os aguilhões. Sabe o que é que Deus está dizendo a Paulo? Se entrega logo, que dói menos. Rende-se logo, que dói menos. Não adianta tentar lutar com Deus, você não vai conseguir. Então se entrega e deixa a vontade de Deus prevalecer em sua vida. E ao olhar nas Escrituras Sagradas, nós aprendemos algumas experiências que nos servem de lição de homens que foram feridos por Deus. Eu gostaria de convidar aqui Jacó, cujo nome é trapaceiro, cujo nome é transgressor. E Jacó, toda a sua história, ele ludibriava as pessoas que estavam ao seu redor. Ludibriou seu irmão, ludibriou seu pai. Até que um dia ele encontrou alguém que era mais esperto que ele, que era o seu sogro Labão. E ali, meu amigo, ele pagou um alto preço. Né, que malandro deixa de ser malandro quando encontra um malandro mais do que ele. E ele pagou, porque o feitiço veio contra o feiticeiro. Você conhece a história e sabe muito bem do que eu estou falando. Mas houve um momento que ele se depara com alguém que ele sabe que não tem como esconder, que não tem como criar álibi, pretextos, subterfúgio, que não adianta recorrer aos mecanismos de defesa e tentar transferir as responsabilidades para as situações, para as pessoas que estão ao seu redor. Ele tem um encontro no vale de Jaboque com o Senhor. E Deus propositalmente pergunta, o Deus que sabe de tudo, ele pergunta a Jacó: qual é o teu nome? E esse encontro com Deus é fascinante, porque um dia Jacó se disfarça de Esaú, que é o seu irmão, vai até o seu pai, Isaque, e mente, descaradamente, dizendo: ó, meu pai, o teu Deus, mente usando o nome de Deus, chega a praguejar, o teu Deus me ajudou e eu consegui caçar um cordeiro e está aqui o sacrifício, está aqui, o sacrifício foi feito, está aqui a oferenda para o Senhor. Que Isaque, na sua idade avançada, desejava saborear um cordeiro. E ali ele recebe a bênção da primogenitura,
ao se disfarçar, né? Ao se passar pelo seu irmão. Então a vida toda de Jacó foi essa, enganando a todo mundo, sempre tirando vantagem, sempre dando uma de melhor, né? Sempre achando que está ganhando, até que de repente ele sabe que está diante de alguém que não pode mentir, que não pode fingir, que não pode fugir, que não pode se esconder, que não pode ludibriar, que não pode manipular, e Deus propositalmente pergunta: qual é o teu nome? Agora imagine você no lugar de Jacó agora, no vale de Jaboque, e Deus olha para você no mais profundo do seu ser e pergunta: quem tu és? Quem tu és? Sabe, quando a gente vive uma vida de farsas e disfarça em todo tempo, para querer atrair a atenção de uns ou de outros, e cria-se uma dupla personalidade, uma vida que nós não temos, que nós não somos, e aí o indivíduo come sardinha para rotar caviar. Quem já pensou? Que situação! Uma vida de aparências, assim como era Jacó, e agora diante de Deus: quem é? Quem és tu? Qual é o teu nome? E aí, irmãos, que coisa tão tremenda! Você não precisa fingir nem fugir. Ele disse: eu sou Jacó. Eu sou trapaceiro. Era isso que ele disse. Eu sou usurpador. Eu sou esse personagem mesmo. E diante da sinceridade, sem hipocrisia, Deus disse: doravante não será mais Jacó, mas o teu nome será Israel, cujo sentido é príncipe de Deus. Veja como isso é forte. Diante da sinceridade, Deus mudou, transformou a história e diz: você agora será Israel. E entre os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, cada um teve a sua função. Mas se você for analisar, Jacó foi confiado a responsabilidade de instruir as 12 tribos de Israel. E ele lidava com cada um do seu filho, sabendo que cada um seria representante de um povo, de uma tribo, de uma clã, de uma raça, de uma etnia, participando de uma poderosa nação. O interessante é agora, é que depois desse encontro, o anjo fere na coxa. E ele sai desse encontro mancando. E às vezes Deus precisa ferir a nossa coxa, para que a gente venha mancar, porque essa é a única forma de andarmos em retidão. Amém, irmãos? Quantos estão entendendo? Quantos estão aqui? Deus fere a nossa coxa. Olha que coisa tão paradoxal. Para que a gente venha aprender a andar em retidão. E ele sai dali mancando, mas completamente cheio da graça, da unção, do poder de Deus em sua vida. E sabe de uma coisa? Encontros como Deus proporciona situações como essa. E às vezes Deus vai ferir a tua coxa. Você vai andar mancando para aprender a andar em retidão. Mas uma coisa certa, todos verão e saberão que você teve um encontro com Deus que mudou a sua vida e que mudou a sua história. Eu quero mancar também dessa forma, meu irmão. Ter esse encontro com Deus que venha marcar definitivamente as nossas vidas e que venha nos dar uma nova história. Jacó precisou ser ferido para andar em retidão. E sabe qual foi a forma que Deus encontrou de afligir ele, ferindo a sua coxa, para que ele pudesse aprender o caminho da integridade. E Deus fará isso conosco. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. E agora ele andava no caminho da integridade, porque foi ferido por Deus. E reconheceu que Deus o feriu porque ama. Essa viagem eu conversando com o Alessandro,
e ele até falou isso que eu achei interessante. Ele diz, pensa uma palavra difícil é não, tanto para quem fala quanto para quem ouve, não é? Mas se você for analisar por trás de cada não, existe um valor preservado, existem virtudes que estão sendo protegidas, e a grande verdade, sabe qual é? É que a palavra que os pais mais pronunciam para os seus filhos, principalmente quando eles são pequenos, é não. Eu não sei quanto a vocês, mas a palavra que Gabriel e Sara mais falavam era não. Não, 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 não. Porque era a palavra que mais ouvia. E por cada não era o cuidado, era a expressão de cuidado. Aí quando eu recorro às Escrituras Sagradas, sabe o que é que eu vejo? Os 10 mandamentos. Todos eles começam como? Não. Não matarás, não roubarás, não cobiçarás, não darás falso testemunho, não terás outros deuses diante de mim. Ei, não. Será que você aprendeu a conviver com o não de Deus? É difícil lidar com o não, mas a gente tem que entender o propósito que há por trás de cada não e saber que às vezes Deus vai dizer não. Como eu vi da minha mãe vários não entendia, não aceitava, mas hoje esses mesmos não que eu vi dela, eu estou dizendo para os meus filhos. E assim vai ser, porque assim tem que ser. Então, meu irmão, você que está sendo afligido, entenda que determinadas coisas você quer e Deus diz não. Determinadas coisas você procura e Deus diz não. Determinadas pessoas, determinadas amizades, determinados lugares e Deus diz não. Mas esse não é para te perder, é para te ganhar, não é para te destruir, é para te reconstruir, não é para te distanciar dele, é para te aproximar mais e mais dele, e aprenda a conviver com o não de Deus, porque o não de Deus é melhor do que qualquer sim que possa existir nesse mundo. Amém? Que bom. O outro homem que foi ferido por Deus foi Jó. Jó. E você conhece toda a história, e me poupe dos detalhes, mas a grande verdade é que Jó, no fim, reconheceu. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te contemplam. Deus nos fere para que a gente venha ter experiências com Ele. Experiências, para que as nossas experiências com Deus, elas não sejam alheias. O pior discurso que há é aquele que diz, Deus fez isso com cicrano, Deus fez isso com fulano, Deus fez isso com beltrano. Sim, e o que Ele tem feito contigo? Não é? A gente enche o nosso conhecimento de experiências alheias, de intimidades alheias. Isso é bom, é edificante, sim. Mas nós temos que desenvolver as nossas próprias experiências com Deus. E é isso que Jó nos ensina, porque ele diz, antes te conhecia só de ouvir falar, mas hoje os meus olhos, Ele te contempla, Senhor. Ele fala agora de um nível de intimidade com Deus, e nós precisamos desenvolver esse nível de intimidade. Senão vamos falar do Deus que curou fulano, cicrano e beltrano, mas do Deus que nunca curou. Nunca tivemos experiência de cura com Deus. Com Deus que livrou, que libertou tal pessoa em tal lugar, mas um Deus que nunca nos livrou, que nunca nos libertou. Jó sofreu muito. E talvez você pergunte, mas pastor, diante do texto que o senhor leu, que diz, antes de ser afligido, andava errado, mas agora guarda a tua lei, qual foi o motivo que Jó teve para ser afligido? Irmão, se você olhar com muita atenção, se debruçar diante do texto bíblico, você não vai encontrar nenhum pecado de Jó físico, não. Nenhum ato ilegal, irregular, nenhuma transgressão moral. É uma vida impecável. Mas você há de convir comigo que o texto de Jó está cheio de autossuficiência, de autoconfiança. Em todo tempo ele vai dizer, mas Deus, andava em tua presença, apresentava sacrifício, por que isso me aconteceu? Jó faz 16 perguntas a Deus, por quê, por quê, por quê, por quê?
Deus não dá nenhuma resposta a ele. No momento que ele para de questionar, Deus começa a agir. E Deus devolve a ele tudo em dobro. Está lá em Jó 42, no momento que ele começa a orar pelos seus amigos. Eu não estou dizendo que Jó era um pecador. De fato, ele era um pecador, assim como eu e você, todos nós somos pecadores. Estou pontuando um pecado de Jó. Mas eu estou tratando algo que há em muitos cristãos, principalmente os religiosos, que não entendem o sentido da graça e começam a ter uma relação com Deus de barganha, de troca de favor. Começa a servir a Deus para ser servido. E Paulo sabia muito bem disso. E Paulo diz, ser achado em Deus sem justiça própria que procede da lei, por essa causa, tudo que eu tinha como ganho, hoje considero como pura perda, para ser achado nele, sem justiça própria. Ei, aprenda uma coisa, querido. Não é pelo que você faz, não é pelo que você tem, é pelo que ele é. Aprenda isso, meu irmão. Nunca estar diante de Deus com autossuficiência e com autoconfiança, alegando o que você fez, alegando quem você é, alegando o que você faz ou que deixa de fazer, mas sempre reconhecendo que Ele é. E assim, sim, foi o que aconteceu com a história de Jó. Antes te conhecia somente de ouvir falar, hoje os meus olhos te contemplam. Não é fácil ser afligido. Ele recebeu de fato tudo em dobro, porque vale a pena servir a Deus, um Deus que não despede ninguém de mãos vazias e que não deixa ninguém frustrado, nem decepcionado, nem desapontado no seu agir. Vale a pena demais servir a Deus. Mas nós precisamos passar por esse processo. Nós precisamos passar por esse tratamento e ter as nossas próprias experiências com Deus. Vocês acompanharam de perto a gestação de Vanessa, tanto com Sara quanto de Gabriel. E eu vi o meu filho nascer desacordado. Você não imagina o quanto eu fiquei apreensivo quando o médico bate no bumbum dele, ele não tem nenhuma reação, imediatamente entrega ele para a pediatra vai para a nebulização com a ajuda de uma enfermeira, o menino fica ali sem ter nenhuma reação, roxo. O sangue de Cristo tem poder, sangue de Cristo tem poder, sangue de Cristo tem poder. A única coisa que eu conseguia falar, imediatamente a criança começa a chorar. A pediatra me chama, entrega o bebezinho, eu seguro. Eu assisti tanto o parto de um quanto o parto de outro. O momento mais emocionante da minha vida foram essas experiências que nós tivemos. E eu vejo a criança, e quem tem um mínimo de conhecimento sabe, meu Deus, vai haver sequelas. A criança, ela simplesmente não teve nenhuma reação e por alguns momentos, dada como morta. Senhor, tem misericórdia. E hoje quando eu vejo Gabriel correndo de um lado para o outro, às vezes eu quero reclamar, mas Deus me faz lembrar que poderia ser uma outra história. Aí eu começo a agradecer. Que pensa o menino enérgico, a gente nunca levou Gabriel para o hospital, para nenhuma emergência, nenhum ponto de socorro. A gente leva os periódicos, normais. Mas nunca. Agora, energia é incrível. Ele cansa todo mundo na família, nocauteia todo mundo, e está lá. Pense, um menino abençoado. Aí quando eu quero reclamar, Deus me faz lembrar disso. Mas naquele momento, irmãos, a experiência com Deus, de dizer de fato, te conhecia de ouvir falar, mas te contemplo. Tenho minhas próprias histórias para poder contar de um Deus que livra no último momento. Eu sei o desespero que eu vi naquela equipe médica. Eu sei do cuidado de Deus quando a gente chegou lá no Memorial São José.
na Avenida Agamenon Magalhães, no dia 7 de setembro, feriado de 2012. A médica está em Porto de Galinhas, o médico está em um jantar. A médica plantonista que nos atendeu disse: olha, eu não sei como é que vai acontecer, mas eu vou tentar ligar para ela. Agora você já está perdendo o líquido amniótico, você já entrou em trabalho de parto. A médica depois chega e diz bem assim: olha, não sei explicar, mas a doutora decidiu sair de Porto de Galinhas, vai vir para aqui fazer o seu parto. Eu olhei para ela e disse: eu sei, doutora, foi Deus. Ela riu e saiu. Cuidado de Deus. Por segundos e minutos, Gabriel está vivo e nós estamos aqui contando a história de um Deus que faz a ferida, mas Ele também aligará para a glória do seu santo nome. Amém? Um outro homem que eu convido aqui para concluir essa nossa história é Saulo de Tarso, membro do Sinédrio, fariseu, um homem do alto expoente, poliglota, conhecedor da lei, doutor da lei, instruído aos pés de um dos maiores mestres que já existiu em Israel. Esse homem perseguidor do evangelho, cúmplice da morte de Estevão, não conseguia encontrar Jesus nas escrituras, até que um dia, andando na estrada de Damasco, cai do cavalo. Deus proporcionou aquela queda. E a partir daquela queda ele tem uma visão, que ele traz um entendimento. E diante desse entendimento, percebe-se claramente que a conversão vem a Saulo não pela razão, mas pela revelação. Consegue entender a diferença de uma coisa com a outra? E Deus propositalmente cria esses momentos de impacto com as nossas vidas, porque através do nosso raciocínio lógico, talvez nunca vamos chegar a uma compreensão exata de quem é Cristo, mas diante de uma revelação tão sobrenatural, ao ponto que ele ficou cego e passou alguns dias cego, e Deus precisou cegá-lo para que ele pudesse ver, assim como precisou deixar Jacó manco para que ele pudesse andar. Deus cegou Paulo para que ele pudesse ver, para que ele pudesse ter uma visão nítida, clara das coisas. E na sua cegueira física, ele teve a visão espiritual de quem é Cristo. E quando Ananias é convidado para curar a cegueira, Ananias diz: Senhor, mas ele é um perseguidor do teu povo. E Deus diz a Ananias: não, ele é um vaso escolhido antes da fundação dos séculos, e eu tenho um plano na vida dele. E às vezes Deus cega, meus irmãos, nos cega para que possa abrir a nossa visão, o nosso entendimento. Ele faz a ferida e ele ligará, ele fere, ele cura, ele machuca, ele sara. E quem se tornou Saulo de Tarso, o apóstolo Paulo, um dos maiores propagadores do evangelho, escreveu 13 cartas, entregou a sua própria vida de perseguidor, passou a ser perseguido, morreu pela causa do evangelho. Mas esses homens que foram citados, Jacó, Jó e Paulo, como tantos outros, como eu, como você, estamos aqui porque um dia Deus colocou um anzol no nosso nariz e nos fez voltar ao lugar de onde nós nunca tínhamos saído. Eu sempre vi isso em Deus, sabe? Eu estava no mundo e tinha um temor reverencial. Eu sabia que algo Deus tinha na minha vida. E minha mãe não me deixava em paz. Eu tinha até medo das coisas que aconteciam. Eu fazia as coisas erradas no mundo. Não tinha celular naquela época, né? Talvez com a tamanha facilidade que tem hoje. Quando eu chegava em casa, ela já sabia o que eu tinha feito. Em casa não tinha telefone. Ela disse: senta aí, meu filho, você fez isso. Disse: quem foi o delator? Quem foi o X9, o capoeira? Teve um dia que ela me chamou na grande: senta aí, meu filho, isso. Rapaz, eu fiquei assustado com aquilo. Como é assim? Deus, quem foi que falou? Eu disse: eu estive orando, Deus me mostrou isso.
E ela sabe as experiências que eu tive, né, de Deus cuidando. Quando eu caio de moto com 5 viaturas atrás de mim, fraturei o braço, o cano da moto ficou por cima do meu pescoço, eu fiquei desmaiado, os policiais me socorreram, eu tinha apenas 15 anos, era uma forma de Deus me chamar e eu não conseguia entender. Quando eu entro no centro cirúrgico para fazer a cirurgia de apendicite, triste essa cirurgia porque inflamação não pega anestesia, então teve que abrir no cru. O médico disse para minha mãe: o seu filho pode dizer que conhece a dor do parto. Imagina, tem uma cicatriz enorme aqui. Abriu no cru. Eu quase quebro o dedo da minha mãe quando eu segurei com tanta força. O médico abrindo. Fiquei com aquilo uma semana aberto, todo dia curativo. Gente, tirar aquela coisa era terrível. Usava aquela tesoura de ponta longa. Como é o nome daquilo, Débora? Hein, Vivi? Como é o nome daquela tesoura de ponta longa? Todo dia usava aquela para botar lá dentro. Hã? Isso aí mesmo. Botava lá dentro, limpava, e uma semana de dor, e fechou aquele negócio, e mesmo assim não tinha voltado para Jesus. Até que um dia eu peguei uma moto que minha mãe tinha me dado, fui dar uma de filho pródigo, troquei numa locadora, fiquei trabalhando numa locadora na Academia Impacto. E estava tudo muito bem, eu já estava com 17 anos, e o primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, eu tirava um dinheiro suficiente que eu pensava, daqui a 3 meses eu compro a moto de novo, vou ficar de boa, estou vendendo muito. Aí chegou a época do DVD. Eita, Jeová da glória, foi justamente nessa época do DVD. E aí veio me quebrar, irmãos. E Deus me deu uma palavra que está lá em Oséias: eis que o atrairei, levarei ao deserto e falarei ao teu coração. E Deus quebrou na emenda. E aí, irmãos, teve mês que eu não locava um VHSzinho, uma fita. As fitas começaram a ficar paradas. Tive o meu melhor amigo, que era Zene, filho da doutora Sirlene, naquela época. Eu disse: olha, meu amigo, eu até entendo, não dá não para ficar aqui. Vai ter que tirar a locadora daí. Eu vou lá com uma chavezinha estrela, começo a tirar as prateleiras, começo a guardar tudo numa caixa. Eu venho frustrado, né, para casa. E isso é interessante, que eu já tinha me convertido. Quando eu vi que as coisas eu não conseguia controlar, quando as coisas fugiram do meu domínio, quando eu via diante da minha impotência, da minha incompetência, diante da minha incapacidade, eu me converti ao Senhor e acreditava que a conversão ia trazer uma nova direção, mas não. E a realidade é que eu estava falido. E trouxe a locadora todinha para dentro de casa. A moto na época era uma moto do ano, era uma estrada, uma moto dessa que valia uns 14, 15 mil, por aí, né? Vocês lembram da estrada, essa moto? E eu vesti todinho na locadora, e aí foi uma frustração total, uma decepção total. Até que eu estava um dia numa igreja e tinha... e era difícil essa concorrência, sabe? Que a gente comprava um filme original por R$80, tinha um vizinho que comprava um original, mas fazia 20, 30 cópias, começa a comercializar, e você não tinha como disputar, você queria andar em retidão. O crente sofre, né, irmãos? Aí não tinha como. Quando eu chegava, chegou o filme, eu já assisti como? Eu peguei um ali em tal locadora, era pirata. E você não queria piratear as coisas, queria andar com honestidade. E diante de todas essas dificuldades, uma hora da história, perdi tudo. Tudo. Deus não deixou vender, Deus simplesmente fechou as portas. E diante dessa dor, diante desse sofrimento, eu vim reconhecer quem é o meu sustento, quem é a minha provisão, quem é a direção da minha vida. E aí, meus irmãos, diante da falência, diante do fracasso total, eu entendi: antes andava errado. Antes de ser afligido, andava errado, mas hoje eu guardo a tua palavra. E quer saber de uma coisa? Naquela época eu nunca imaginei que um dia eu pudesse dizer isso, mas eu posso erguer minhas mãos e dizer: graças a Deus por tudo. Que Deus me libertou daquele mundo. Tinha uma pasta lá de 60, eu vou abrir meu coração e falar umas verdades, de 60 filmes, 70 filmes indecentes e imorais. Eu estava dentro de uma academia, tinha mulher que chegava lá, abria aquelas pastas e dizia: você já assistiu esse? É bom esse? E aquelas imagens terríveis na minha mente, sabe? Horríveis, porque
Você tem que conhecer o produto que você vende para poder comentar. E tantas insinuações, tantos assédios, né? E Deus me resgatando daquele submundo terrível. Irmãos, eu precisei chegar à falência como empresário. Como empresário não fui bem sucedido para poder reconhecer Cristo. Ele me cegou para que eu pudesse ver. E hoje eu agradeço pela ferida que Ele me fez. Porque Ele mesmo me curou, Ele mesmo me sarou, Ele mesmo me restaurou. E posso dizer, igual a Jó, tudo que eu tinha antes não se compara com o que eu tenho agora. Deus nos deu em dobro, tenho muito e muito mais diante do Senhor. É como Deus disse a Pedro, diante da dúvida de Pedro: Senhor, deixamos tudo por amor a Ti, mas o que será de nós? Sabe o que é que Jesus diz? Não há ninguém que tenha deixado tudo por amor de mim, não receba no presente século o centúplo, 100 vezes mais, e na eternidade por vir, muito e muito mais. E eu vejo o cumprimento dessa palavra em minha vida em todos os aspectos, principalmente emocionais, sentimentais, espirituais, né? Onde eu posso dizer, hoje eu tenho 100 vezes mais do que tudo que eu experimentei. É alegria, é felicidade, 100 vezes mais. É satisfação, é propósito, 100 vezes mais, porque é assim que Deus faz. Amém, irmãos? Agora, para concluir, abre aí comigo Malaquias, capítulo... Para quem pensa que Malaquias só fala sobre o dízimo, vamos abrir Malaquias. Pastor fala, vamos abrir Malaquias, os irmãos já imaginam. E lá vem Malaquias capítulo 3. Amém? Vou pedir o ministério do louvor, por gentileza, pode subir aqui no altar. Malaquias 3:2. A parte terminal do versículo 2. Porque ele é como fogo de ourives e como a potassa dos lavandeiros, a sentar-se-á como derretedor e purificador da prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. É muito forte isso, né, irmãos? Para que você apresente um dia diante de Deus justas ofertas, sabe o que é que Deus vai te fazer? Te derreter, como o ourives faz com a prata. Purificar, refinar, como faz com o ouro. Um dia alguém se aproximou de um ourives e disse: por que você não desiste do Evangelho? Antes a sua vida, antes de entrar na sua igreja, a sua vida era tão tranquila, era tão pacata. E hoje, ao entrar na igreja, tantas tribulações, infortúnios e dificuldades surgiram e ocorreram. E aquele ourives, ele estava no trabalho, no exercício da sua função. Ele pegava o metal, colocava na chapa quente, depois na água, depois pegava o martelo, pá, 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 chapa quente, água, e o homem disse: por que você não desiste? A resposta que aquele homem encontrou e disse bem assim: está vendo esse metal? Eu não posso desistir dele enquanto não puder ver nele a minha imagem refletida. E enquanto isso não acontecer, eu vou tratá-lo, eu vou mudá-lo, até que eu possa ver nele a minha imagem. Vou refiná-lo, purificá-lo, tirar todas as sujeiras, todas as imundícies, todas as podridões. Ei, olha bem para mim agora. Deus é o ourives dos filhos de Levi.
tribo de Levi é a tribo que serve a Deus. Não é a tribo que louva a Deus simplesmente, mas aquela que serve, que foi separada para adoração. E nós somos o verdadeiro adorador. E sabe o que é que Deus está fazendo em nossa vida? Um processo de tratamento. Sabe até onde vai esse processo de tratamento? Até o momento que Ele conseguir olhar para ti e ver a sua imagem refletida em sua face. Até que esse momento chegue, meu irmão, se prepare, que você vai experimentar a efervescência do calor, do frio e das marteladas. Mas de uma coisa você pode ter certeza: Ele não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele vai insistir, insistir, insistir até o momento em que Ele vai poder olhar para esse metal e ver a sua imagem refletida. Antes de ser afligido, andava eu errado, mas agora guardo a tua lei. E quer saber? Foi lá na locadora que eu tive um encontro com Jesus, com o joelho no chão, completamente arrasado e arruinado. Eu consegui entender que o que Deus tinha para mim ia muito além de tudo aquilo que eu estava vivendo. Deixa Deus te afligir, querido. Se coloque em pé em nome de Jesus. Deixa Deus te ferir nessa hora. Deixa Deus fazer a ferida, porque Ele a ligará, como um pastor que quebra a patinha de suas ovelhas, coloca nos seus ombros. Deixa Deus nessa hora e nesse momento te tratar, te moldar e te transformar em nome de Jesus. Fale com Ele agora, abra o seu coração nessa hora. E saiba que o que está acontecendo em sua vida não é por acaso, não é mera coincidências de fatos, de situações, mas são desígnios e propósitos maiores se cumprindo em sua vida. O Deus que move céus e move terra para chamar a tua atenção, se encontra neste lugar para te dizer que tem um propósito em tua vida e que, se for possível, Ele vai ferir a tua perna, Ele vai ferir a tua pele, Ele vai tocar nos teus olhos, te derrubar do cavalo, para que você venha reconhecer que só há um Deus digno de todo louvor, de toda devoção, de toda adoração. A Ele toda honra, toda glória, a Ele todo louvor para todos sempre. Amém. Para todos sempre, amém. Você nasceu para adorá-lo, você existe para adorá-lo, e na eternidade você há de adorá-lo para todos sempre, pelos séculos dos séculos, de geração em geração. Por isso, meu querido, não permita que nada nem ninguém desvie o teu foco. Esteja firme nele, esteja firme com Ele, na certeza que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior é o que está em nós, bem maior. Deixa a vontade de Deus prevalecer sobre a tua vida, meu amado, nessa hora. Se entrega em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória ao teu nome, Jesus. Estenda suas mãos para o alto céu nessa hora e abra o seu coração, e com suas próprias palavras fale com Deus nessa hora. Entregue a Ele os seus caminhos, seus sonhos, seus planos, seus projetos, seus anseios e receios, seus traumas, seus bloqueios, seus complexos. Entregue a Ele nessa hora, coloque diante dEle tudo. Apresente diante dEle agora
tudo que te afronta, as circunstâncias e as situações ao teu redor. Coloque tudo diante dele. Confia nele. Confia nele. O mais ele fará. Entrega o teu caminho, os sonhos, projetos, planos ao Senhor. Confia nele, o mais ele fará. O mais ele fará. Aquilo que você não consegue, aquilo que você não pode, aquilo que ninguém pode, que ninguém consegue, ele fará. O Deus que fez o mar se abrir, que fez as muralhas cair, que fez o sol e a lua parar, que fez os leões enjoar, o Deus que fez maná cair do céu, que fez águas amargas se transformar em águas doces, que fez a rocha fluir água. Sim, esse é o teu Deus, esse é o nosso Deus. Não há limites, não há nada demasiadamente difícil que Ele não possa fazer. Não há impossível no seu vocabulário. Por isso coloque diante dele tudo, 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 tudo. Confia nele. Confia nele de todo o teu coração, com toda a tua força, de toda a tua alma. Espera em Deus, porque andas abatida, minha alma, minha alma. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. O meu Deus é o meu refúgio, é a minha fortaleza, é o meu socorro. Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Graças te rendemos nessa hora. E queremos declarar que o Senhor tem total liberdade para agir em nosso meio, para fazer prevalecer a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Em ti confiamos sem pestanejar, sem titubear. Em ti confiamos sem questionar. Não estamos aqui procurando compreender, mas procurando obedecer, porque bem sabemos que o teu querer sempre há de prevalecer em nossas vidas. Portanto, cumpre o teu propósito em nós, Senhor. Cumpre o teu chamado em nós, Senhor. Ministra a tua vida em nós, Senhor. Ministra o teu reino em nós, Senhor, para a glória do teu santo nome. Para a glória do teu santo nome. Quantos podem erguer as suas mãos e declarar glória a Deus? Quantos podem glorificá-lo? Quantos podem exaltá-lo? Quantos podem engrandecê-lo com atos de júbilo? Quantos podem declarar? Oh, aleluia! Glória ao teu nome, Jesus. 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 Amém. 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 Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.